boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações nesse instante. Vamos elevar a Ele nossa gratidão, nosso reconhecimento pela semana que temos passado até o momento, todo fim de semana que se aproxima, que nós todos possamos também estar em paz, sob a proteção dos amigos espirituais, que possamos ser sensíveis à influência desses amigos que, em nome do Cristo de Deus, nos auxiliam, nos influenciam para o bem, desde que assim o queiramos, que assim os busquemos, buscando inspiração, buscando orientação para nossas atividades, nossas vidas, em qualquer lugar, no lar, no trabalho, na rua, na casa espírita, na igreja, onde quer que nós estejamos, que nós possamos estar sob a inspiração dos amigos espirituais que colaboram com o Cristo. E que eles possam nos afastar das influências espirituais negativas, aquelas que buscam nos corromper, nos perturbar, e que possamos estar em paz assim, Senhor. Que nosso lar também seja envolvido pela presença desses amigos benfeitores, pela sua presença, Jesus. Que todos nós possamos estar em paz contigo, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos ler uma passagem do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio. E o capítulo se intitula A Parábola Relembrada, o capítulo 29 do livro Jesus no Lar. Depois da parábola do bom samaritano, então só para a gente situar, né? Esse livro mostra a passagem de Jesus principalmente no lar de Simão Pedro. Né? Ele mostra que ali Jesus inaugurou, digamos assim, o primeiro culto do Evangelho no lar, onde ele começou ali, junto com Simão, com sua família, com os discípulos também que estavam ali, começou a ler passagens, né, das leis de Deus, passagens na época, né, do Antigo Testamento, porque não existia o Evangelho ainda, mas ele que estava criando o Evangelho, digamos assim, mas passagens, às vezes textos de Isaías, um texto, né, ou assuntos correlatos, mas todos eles ligados à presença de Deus em nossas vidas. E ali, então, ele começou a fazer esses comentários quase que diários na casa de Simão Pedro, né? Então, esse aqui é mais um dos comentários. Os discípulos se reuniam e, às vezes, questionavam, perguntavam para ele, né? E ele respondia, tecendo novas lições. Então, nesse caso aqui, né, aqui fala, né, depois da parábola do bom samaritano, então, depois que Jesus contou a parábola do bom samaritano, à noite, em casa de Simão, na casa de Simão Pedro, Tadeu, um dos discípulos de Jesus, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou. Então, Tadeu queria entender melhor a parábola do bom samaritano, né? Aquela parábola em que um homem vem de Jerusalém, indo para Jericó, né? Descendo para Jericó, porque Jerusalém fica no alto, né? Jericó fica embaixo, descendo aquela estrada, uma estrada que dizem que era muito, muito desértica, né? Muito, e às vezes tinha realmente problemas de assalto, e aí ele encontra um homem, né, caído, e procura recolher esse homem, sem saber nem quem ele era. Não dá para saber pelas vestes, porque o homem estava nu, né? Isso é importante. Então, não dá para saber se ele era judeu, se ele era religioso, enfim, a posição social dele não dá para saber. O que importa é que ele estava um irmão, né? O samaritano estava descendo ali e encontrou, e ele caiu nas mãos, esse homem caiu nas mãos dos ladrões, e um sacerdote, um religioso, um levita, né, que era quem cuidava das atividades no templo, ajudava os sacerdotes, os dois passaram
e não fizeram nada. E o samaritano foi lá, ajudou, recolheu, né, amparou e levou o homem para uma hospedaria, pagou para o homem ficar ali e tudo mais, né? Então, a parábola é conhecida por todos nós, mas Tadeu, depois que ouviu essa parábola, pergunta para Jesus: eu queria compreender melhor a parábola mesmo. Será que daria para o senhor explicar melhor? E aí Jesus conta uma outra parábola, né? Um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade. Um minutinho só que deu um probleminha aqui. Desculpe, apareceu uma mensagem aqui para mim. Enfim. Um homem enfermo jazia no chão em esgares de sofrimento, às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Então, tinha um homem caído no chão, né, com esgares, com gestos, né, de sofrimento às portas de uma grande cidade. E o pessoal estava vendo e estava indiferente, não fazia nada. Passou por ali um moço romano de coração generoso, em seu carro, né? Carro que ele fala, naquela época não tinha carro automóvel, como a gente imagina, né? Aquelas bigas, né? Aquelas coisas romanas, né? Apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata. Atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazeiro de maus costumes subtraiu às ocultas. Então o romano viu, ficou com dó, jogou 2 moedas para o homem que estava ali sofrendo, e tinha ali um larápiozinho, né? Um ladrãozinho. Quando o romano foi embora, ele foi lá, catou as moedas e fugiu com elas. Nem deixou para o homem. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei. O escriba da lei era aquele homem que escrevia os textos. Naquela época, nem todo mundo sabia escrever, né? E tinha aqueles que escreviam os textos sagrados, né? Então, eram pessoas muito versadas, muito inteligentes, muito cultas, e que tinha a função de escrever os textos sagrados para distribuir para as pessoas que sabiam ler, né, pudessem ler e comentar os textos sagrados, né, os escribas, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Então, ele olhou aquela pessoa mendiga, né, que estava ali sofrendo. Ele falou: olha, não posso fazer nada agora, mas eu vou falar para alguém vir cá cuidar de você, para alguma autoridade, para algum soldado, para algum funcionário vir ajudar você, né? Aí Jesus continua, isso contando para Tadeu, né? Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção. E, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Então, o sacerdote ficou apiedado do homem, né? Fez um gesto de bênção, né? E falou para o pessoal: olha, pessoal, recolham esse homem aí, né? Abriguem ele, alimentem ele, né? Que eu tenho agora comparecer ao culto, né? Ao Senhor, né? E foi embora para o templo. Né? Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora. Então, até a gente vai vendo que todas as pessoas que aparecem ali são pessoas respeitáveis, e até bondosas, assim, né, sensíveis. O romano que apareceu ali, né, o sacerdote, um escriba, todos se preocuparam, falaram que ia fazer alguma coisa. O romano chegou a dar até algum dinheiro, né, tudo mais, mas todas pessoas respeitáveis naquela sociedade, né? Depois dele surgiu de relance a respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica.
Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Então ele pediu ajuda da mulher, mas a mulher falou: não posso ajudar, eu sou mulher. Naquela época, mulher nem tocava outro homem, né? E tudo mais. Então, não, ela falou: olha, algum homem ajude esse rapaz, né? Que está sofrendo, que está passando dificuldade, né? E seguiu adiante. Eles não foram totalmente indiferentes, né? Como na parábola do samaritano, o sacerdote e o levita foram. Ali eles tiveram algum gesto, né? Mas falaram para os outros fazer alguma coisa, ou que depois faziam, deram algum dinheiro, e assim seguiram em frente. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido sob pretexto de que a oportunidade lhe não era favorável. Então o juiz, um homem muito preocupado com a lei, olhou e falou assim: vou consultar algumas testemunhas para ver se esse homem não é um viciado que está aí, né, um bêbado, alguém que está aí, e se afastou, dizendo que ele não podia se misturar ali, a oportunidade não era favorável a ele, né? Decorridos mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa. Então, um juiz, uma senhora respeitável, um escriba, né? Um sacerdote, um romano, que era a autoridade naquela região, né? Porque ele pertencia ao Império Romano, tinha sido invadido pelo Império Romano, né? E um juiz, né? E agora veio um mercador de bolsa, quer dizer, um homem de negócio, digamos assim, né? E conduído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático. Pegou um dinheiro e falou: olha, estou dando 20 moedas para você aqui, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor evadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. Então, ele deu dinheiro para alguém e falou: olha, ajuda ele aí que eu não tenho tempo, eu estou fazendo uns negócios. Mas o homem tinha acabado de sair do cárcere, né? E pegou o dinheiro e fugiu com o dinheiro. Igual o Larápiozinho que roubou. Nesse caso, ele recebeu o dinheiro, né, para fazer alguma coisa, mas acabou não fazendo. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó. Quando surgiu ali, velho publicano. O que era o publicano? Né? Era o que arrecadava o dinheiro público. Então, o Império Romano invadiu aquela região, né, da Palestina, atualmente é Israel, e cobrava impostos das pessoas. Mas os romanos usavam os próprios judeus para cobrar impostos. Usavam os próprios judeus, né? Então, essas pessoas eram muito mal vistas, porque além delas cobrarem o imposto, e o imposto não é como hoje, que apesar de todas a gente vê às vezes mau uso, às vezes, tudo mais, mas o nosso imposto, nós vemos resultados, né? Nós temos estradas, nós temos segurança, tudo pode ser passível de aperfeiçoamento. Muita gente critica, mas a gente tem sim, né? Tem um sistema de saúde, a gente viu agora na pandemia, tudo isso é pago com os impostos, né, do povo, escolas públicas, né? Naquela época, não. Os impostos eram principalmente para mandar para Roma, para o imperador, e para o imperador fazer o que bem entendesse com ele, alimentar seus exércitos, né, para invadir outras regiões, adquirir tesouros, né, melhorar a vida do povo de Roma. Então não era uma coisa, né, que era revertida geralmente para o povo ali. Né? No máximo, eles ajudavam a pagar os soldados romanos, que talvez fosse a única coisa positiva ali, porque os soldados pelo menos mantinham um pouco a ordem na região. Né? Mas fora isso, não existia essa ideia, né, de investimento, de melhoria, porque era um país que tinha invadido o outro.
Então, os judeus que ajudavam os romanos a fazer isso eram muito mal vistos, que eram os publicanos. E, além disso, era muito comum. Imagina, hoje a gente vê que existem, às vezes, né, às vezes até escândalos. Imagina naquela época que não existia controle, nem como é que as pessoas iam controlar quanto cada um pagou, né? Então, o publicano entregava um tanto para o governo romano, se fosse o tanto que o governo romano achasse correto, ok, falou, olha, eu quero o tanto. O publicano entregava aquele tanto. E, mas se passasse, muitas vezes ele embolsava isso. Né? Era muito comum os publicanos serem corruptos. Dificilmente alguém ia pegar, então eles enriqueciam muitas vezes. E até os romanos, de uma certa forma, faziam vistas grossas, porque o que importava para eles era o dinheiro que eles recebiam. Se eles enriquecessem também com alguma coisa, isso aí também assim, contanto que eles cooperassem, né, eles muitas vezes faziam vistas grossas aí. E não tinha muito como fiscalizar, né? Não tinha internet, não tinha controle, como a gente tem hoje. Mesmo assim, hoje a gente vê que tem essa dificuldade. Então, os publicanos eram muito mal vistos, né? As pessoas olhavam os publicanos assim, de uma forma desprezível, com ódio às vezes. E Jesus não tinha. Jesus, para todos, é um filho de Deus, né? Em todas as situações, tem aqueles que fazem o bem, fazem a sua tarefa corretamente, tem outros que não. Mas aqueles que não são passíveis de ajuda, porque Jesus não veio para os sãos, ele veio curar os doentes, ele veio buscar aqueles que necessitam, que querem se redimir, né? O próprio Mateus, que nos deixou o primeiro evangelho, né? Ele era um publicano, né? Então Jesus, ele trabalhava na coletoria de impostos, né? Era como hoje em dia se alguém trabalhasse no fiscal da fazenda e tudo mais, né? Então, Jesus sempre aproveitava as lições para cutucar o pessoal. É como se fosse hoje, muita gente, né, às vezes tem desprezo por uma coisa ou outra. Jesus usava justamente esse exemplo para mostrar a importância do coração e da atitude da pessoa. Não do que ela parece, não da fachada, mas do que ela realmente é, do que ela realmente faz, né? Então ele fala aqui, né? O doente tremia e suava de dor quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida por não adorar ao Senhor segundo as regras dos fariseus. E também tinha isso, né? Os fariseus tinham regras muito rigorosas para se adorar a Deus. Então, além de tudo que a gente falou dos publicanos, muitos deles às vezes não ligavam para essas regras de como devem fazer e tudo mais e tal. Tinham uma vida mais independente, digamos assim, porque eram protegidos até pelo Império Romano, aquela coisa toda, né? Então, além disso, era muito mal visto por esse motivo também, né? Com o espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as suas próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança. Então, levantou, foi lá, conversou com ele, pegou ele, né, deu o braço e foi conduzindo ele até uma estalagem, até um local, né, uma hospedaria, confiança dele, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Isso devia ser honesto, né? Trazia pouco dinheiro consigo, mas mesmo assim dividiu com o doente diretamente para ele, né? Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Então foi lá, levantou o homem, acolheu e levou até uma hospedaria. E aí termina a história que Jesus conta. E aí Jesus fala, né, nem o Lúcio fala, né? Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Todos tiveram assim dó do homem. Tentaram fazer alguma coisa. O romano lançou umas moedas, né? O sacerdote deu uma bênção e recomendou que o pessoal ajudasse. A mulher falou: olha, que algum homem possa ajudar, e assim por diante, né?
Mas quem realmente exerceu a caridade legítima? Quem de fato se importou, né, com o homem? E aí exclamou Tadeu, bem-humorado. Ah, sem dúvida, embora aparentemente desprezível, foi o publicano, né? Foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu dinheiro, falou com ele, né? Deu palavras de encorajamento, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Muito bem respondido, né? Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou. Então faze tu o mesmo. A caridade por substituto, indiscutivelmente, é honrosa e louvável. Jesus não está criticando quando a gente, por exemplo, envia um dinheiro para uma organização, né? Médicos Sem Fronteiras, eles pedem um recurso, você pega e envia 50, 100 reais, não sei, cada um tem, né? Eles estão lá ajudando, nós estamos terceirizando, nós estamos dando dinheiro para eles fazerem alguma coisa. Jesus não condena isso, é louvável, é honrosa, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Porque qualquer organização, eu acho que no caso do Médicos Sem Fronteiras e tantas outras, né, tem entidades espíritas, inclusive, católicas, enfim, tem coisas seríssimas, não estamos falando isso, mas nem sempre é seguro você dar, você não sabe exatamente o que vai ser feito, né? Mas a gente pode fazer e deve fazer, né? Isso aí, essas organizações vivem de financiamento, assim, público, né? Público, assim, financiamento das pessoas, né? Do povo e tudo mais. Mas aquele que a gente dá de nós mesmos é sempre o maior bem. E praticando no sentido direto. E é interessante isso, né? Tem que falar amar o próximo. Por isso que fala amar o próximo. É interessante que Jesus, é claro que esse próximo vai se estender pela humanidade toda, mas nós temos, para agir de forma direta, como Jesus demonstrou aqui, que a gente possa se dirigir à pessoa, que a gente possa ouvir, dar tempo para a pessoa falar para a gente, dar atenção, dar uma palavra, né? Dar uma energia, às vezes temos que amparar uma pessoa, dar o dinheiro quando necessário, né? Então, essa atenção direta só é possível com uma pessoa próxima, né? Mais próxima. Hoje tem o modelo virtual, mas não substitui, é bom também, né? Hoje tem até consulta virtual, você faz uma consulta com médico e tudo mais e tal, mas não substitui o contato direto, humano, fraterno, em que você possa abraçar o seu semelhante, que você possa falar com ele, que você possa olhar direto, que ele perceba que você se importa. E é isso que é muito importante, né? Quando Jesus fala do juízo final, né? Quando o Filho do Homem vier para julgar todos, né? Separar os bodes das ovelhas, né? Passai à direita, benditos meus pais, porque tive fome e me deste comer, tive sede, né? E afastai-vos de mim, vós, que eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, etc., né? Então ali Jesus fala, é mais ou menos isso. Você se importou com o seu irmão. E quando é que nós fizemos isso? Eles fizeram isso, os que foram a passar à direita, digamos, do Cristo, né? Eles não estavam fazendo pensando numa recompensa futura. Tanto é que eles perguntam, isso é muito importante, né? Não estão pensando numa gratificação, numa recompensa, numa compensação, né? Ele fala assim, quando é que nós fizemos isso para o Senhor? Assim, toda vez que vocês ajudaram um dos meus
mais pequeninos, irmãos mais pequeninos, fizeram a mim mesmo. Mas dessa forma, vocês ajudaram o meu irmão. Então, vocês se importaram. E não só se importaram, como agiram. Né? Às vezes a gente fala, a gente se importa, mas não faz nada. Não, vocês se importaram e agiram. E não é muita coisa, né? E aqueles que vão passar à esquerda? Aqueles indiferentes. Veja que não é nem aquele que fez um mal para o próximo, é aquele que não se importou com o sofrimento do próximo. E é óbvio que quem faz o mal não se importa com o sofrimento do próximo mesmo, né? Até num grau mais avançado. Você, quando faz o mal para uma pessoa, você até deseja que ela sofra, né? Que é pior ainda. Mas a pessoa, muitas vezes, nós somos indiferentes ao sofrimento, à dor das pessoas. Às vezes as pessoas que convivem conosco, a gente tem que ver o próximo. O próximo, nesse caso, é aquela pessoa que está na nossa rua, né? Como no caso aqui, nos dois exemplos do samaritano e desse publicano, é a pessoa que eles se cruzaram na rua. Eles não estavam indo lá para ajudar a pessoa, eles passaram e viram aquela situação e ajudaram. Disponibilizaram o tempo, recursos, etc. Né? E no caso, a gente tem que ver que isso foi feito de forma direta. E existem os indiferentes. Às vezes a gente até se condói, mas não faz nada, não age, né? Não busca. Então, toda vez que a gente busca auxiliar nosso próprio, a gente se importa. Né? Isso é importante, a gente se importar uns com os outros. Uma sociedade fraterna, uma sociedade cristã, as pessoas uns se importam com os outros. Você vê alguém sofrendo, você não vai resolver o problema da pessoa totalmente, mas você vai ajudar, você vai amparar. Nem que seja um gesto, como acontece com o samaritano e acontece aqui no caso publicano. Você vai lá, faz um gesto de amparo, acolhe e segue, muitas vezes. Muitas vezes não é aquela ajuda permanente, mas aquela ajuda que reergue uma pessoa, que muda a vida, às vezes, de uma pessoa, que fala, não, alguém se importou comigo, alguém se interessou. Né? A gente, às vezes, tem aquelas atividades que a gente, presunçosamente, a gente chama de samaritano, né? Mas a gente visita, às vezes, lares, a gente costuma visitar toda semana lares de pessoas que estão acamadas e tudo mais. E quando eu mesmo comecei a fazer isso, eu me, às vezes, ficava assim, muito frustrado, porque não podia fazer nada, às vezes. Né? É diferente quando você, às vezes, visita ao lado de uma pessoa que está pobre e que, às vezes, você ajuda com algum recurso, se você vê que você pode fazer alguma coisa. Às vezes, na casa da doença, que é o nosso caso, né, que a gente visita pessoas doentes, que não podem ir à casa espírita, você leva lá um evangelho, faz uma prece, dá um passe, né? Então, a gente não pode fazer nada, só isso. Né? Uma comunicação espiritual, uma vez, nos falou, né, através de um médium amigo nosso, que, na verdade, a pessoa, o mais importante da pessoa é ela perceber e receber a atenção, perceber que alguém se importa com ela. Isso, de fato, é verdade. Nós mesmos já recebemos, né, em situações, às vezes na família, que alguém da família está doente, às vezes acamado, às vezes até em situações graves, nós recebemos visitas de pessoas que não estavam fazendo, né? E como a gente fica grato pela visita. A pessoa não melhorou, às vezes, não aconteceu nada fisicamente, mas a gente fala, nossa, nós vivemos num mundo onde existem pessoas que se importam conosco. Isso é maravilhoso, né? Isso é extraordinário, é isso que Jesus quer da gente, que a gente se importe um com o outro. Muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe, nos envolva os corações, nos dê o sentimento de piedade, de amor, de atenção, e nos auxilie a se importar e agir em nome dEle com o nosso próximo, com as pessoas que nos cercam. Né? Começando, às vezes, do próprio lar. A gente precisa se importar com as pessoas também que estão na nossa casa, com os problemas que elas têm, às vezes no trabalho, etc. Né? Muita paz a todos, uma ótima noite, um ótimo final de semana e que Jesus permaneça conosco
hoje e sempre.